No Brasil, para muitas pessoas com ascendência do leste asiático, existe uma promessa que parece que nunca se cumpre de verdade: a da assimilação. É aquela sensação, sabe, às vezes sutil, mas sempre ali, de não pertencer por completo. Nesta análise, a gente vai fundo para entender as raízes e as consequências dessa promessa que ficou pelo caminho. Então, bora lá. O nosso roteiro de hoje é quase uma jornada. A gente começa na experiência bem pessoal, naquele sentimento de ser diferente, e vai puxando o fio até chegar nas raízes históricas mais profundas. Primeira parada, onde tudo isso começa. Normalmente, tudo isso começa bem cedo, lá na infância. E não é uma coisa que a pessoa descobre por si só, mas é algo que vem de fora, refletido no jeito que os outros olham, nas palavras que usam. Esse tipo de relato é muito forte. A percepção de ser diferente não nasceu de dentro. Ela foi construída desde pequeno, com piada, apelido e até com o que parecia elogio. É assim que, para muita gente, a identidade racial é formada, de fora para dentro, criando uma separação que começa muito cedo. E aqui está o pulo do gato. Quando um monte de gente compartilha exatamente a mesma sensação de ser colocado à parte, isso deixa de ser só uma história pessoal. Vira prova de que existe um fenômeno coletivo, uma engrenagem social que opera de um jeito bem específico. Vamos avançar um pouco e ver como essa ideia de ser diferente acaba virando um dos estereótipos mais famosos e também mais problemáticos que existem. O termo minoria modelo, assim, de primeira, parece até um elogio, né? Mas a função dele é bem mais complicada. Ele não existe sozinho, no vácuo. Ele serve para criar comparações e principalmente para criar divisões. Agora, olha que interessante o que esse slide mostra, porque ele praticamente desenha a estratégia. O estereótipo positivo só funciona porque ele é construído em oposição direta a um estereótipo negativo que é jogado em cima de outros grupos. Isso não só reforça uma hierarquia racial, como também serve para afastar essas minorias umas das outras. E mesmo esse suposto elogio da inteligência tem um custo alto. Ele desumaniza. Ele transforma pessoas em uma espécie de calculadora, sem criatividade, sem calor humano, sem emoção. Repare que nunca é uma inteligência ligada às artes ou às humanidades, né? E o mais perigoso de tudo é que esse status de modelo é extremamente frágil. Em tempos de calmaria, tudo bem, pode até rolar uma aceitação, mas é só aparecer uma crise, como a gente viu na pandemia de Covid-19, que a moeda vira. O modelo se transforma no perigo amarelo da noite para o dia, aquele estereótipo do estrangeiro como ameaça, e vira alvo de ódio e xenofobia. Isso tudo nos leva direto para um conceito-chave, que ajuda a explicar essa posição tão complexa de ser quase aceito pela estrutura dominante. A pergunta parece um paradoxo, né? Se existem algumas vantagens, por que isso seria um problema? Bom, a resposta está na natureza desses privilégios. Eles são totalmente condicionais. Pensa na passibilidade como um passe de entrada temporário para os espaços da branquitude. É ser visto como quase branco, o que pode garantir acesso a certos benefícios. O problema é que essa permissão nunca é definitiva. E aqui estão os limites. A passabilidade falha justamente na hora do aperto. Quando a crise chega, o privilégio é cancelado. E isso cria o que se chama de não-lugar. A pessoa não é vista como parte do grupo dominante, mas também nem sempre é acolhida por outras lutas antirracistas. Fica num limbo, sabe? Num vácuo de identidade. Mas para a gente entender de verdade por que tudo isso acontece, precisamos cavar mais fundo. Essas experiências de hoje não surgiram do nada. Elas são resultado de uma história longa, profunda e, como a gente vai ver, muitas vezes esquecida. É um erro bem comum achar que a história amarela no Brasil começa com os navios de imigrantes japoneses no século XX. A verdade é bem mais antiga e bem mais violenta. Essa linha do tempo aqui ilustra de forma brilhante a violência e a instrumentalização que vieram do próprio Estado, desde o tráfico de pessoas para trabalhos análogos à escravidão, passando pela perseguição política e chegando na fetichização da cultura. A história marcada por um racismo que veio de cima para baixo. Com toda essa bagagem, a gente chega na nossa última sessão. Aqui vamos ver como essa história toda nos leva a uma conclusão bem radical sobre a própria ideia de assimilação. Essa é a conclusão que as fontes apontam, e ela é inescapável. Aquela ideia de que, com o tempo, descendentes de asiáticos seriam totalmente integrados sem nenhuma distinção, bom, isso se provou uma ilusão. E a razão desse fracasso é até bem simples. O projeto original do país nunca foi de inclusão. Dentro daquela lógica de embranquecer o Brasil,
A presença amarela era vista como um obstáculo, uma mancha que atrapalhava o ideal de uma nação branca. Essa constatação muda completamente a perspectiva. Se a porta da assimilação total, na verdade, sempre esteve fechada, quer dizer que a não assimilação deixa de ser uma falha de quem veio ou da sua comunidade, não tem nada a ver com não ter se esforçado o bastante. Pelo contrário, isso se torna um ponto de partida, uma posição de força, de insurgência. É a liberdade de não precisar mais correr atrás de uma aceitação que nunca foi sincera. É um espaço para se definir nos seus próprios termos. E é com essa reflexão final que a gente termina. Rejeitar a promessa quebrada abre espaço para novas perguntas. Em vez de tentar se espremer numa caixinha que não foi feita para servir, talvez o verdadeiro desafio seja criar novas formas de ser, de pertencer e de se relacionar, transformando aquele não lugar em um território de infinitas possibilidades.